E aí, pessoal? Tudo bem? De volta com a gente para mais um Deep Dive e hoje a gente vai mergulhar num assunto que está dando o que falar. A relação entre Brasil e Venezuela. Pelo jeito a coisa não tá nada amigável entre os dois países. E essa semana a temperatura subiu, hein? Subiu bastante. A gente separou um trechinho de um programa de jornalismo brasileiro, que mostra bem como essa relação azedou de vez. E o que a gente quer descobrir aqui é o que aconteceu para essa briga diplomática, né? Chegar a esse ponto. E será que essa relação ainda tem salvação? Olha, o que mais chama atenção logo de cara é essa troca de farpas pública, né? Algo bem comum entre países que são vizinhos, né? Parece que os dois lados meio que jogaram o manual da diplomacia no lixo e partiram para briga de rua. Pelo visto a diplomacia foi para o espaço. E o que parece ter sido a gota d'água foi um post da polícia venezuelana nas redes sociais, né? Exatamente. Uma publicação, digamos, pra lá de provocativa. Usando a silhueta do Lula e a frase "Com a Venezuela não se mexe". Soou com um recado bem direto e ameaçador para o Brasil. Caramba, imagina a repercussão disso aqui no Brasil, né? Sendo interpretado como uma ameaça direta ao nosso presidente. A resposta do Brasil veio rápida através de uma nota oficial do Itamaraty, que é o nosso Ministério das Relações Exteriores, né? Isso. E a nota deixa bem claro a indignação do Brasil com a situação. O Itamaraty demonstra surpresa, decepção, com um tom ofensivo usado pela Venezuela e critica a opção por ataques pessoais em vez do diálogo diplomático, né? Que, aliás, é um dos pilares da política externa brasileira. O Brasil sempre prefere resolver as coisas na conversa, né? Mas essa nota acho que é só a ponta do iceberg. A gente precisa lembrar que o Brasil também está envolvido no acordo de Barbados, que busca soluções para a crise política na Venezuela. E essa tensão toda, com certeza, coloca mais lenha na fogueira. Sem dúvida. E, como se já não bastasse essa treta diplomática toda, a Assembleia Nacional da Venezuela ainda ameaçou declarar o Celso Amorim persona non grata. E é um diplomata brasileiro super importante e experiente. Mas o ingrediente para esse caldeirão em ebulição. Nossa, a coisa tá pegando fogo mesmo. Mas me explica uma coisa, o que significa exatamente declarar alguém persona non grata? Basicamente é dizer que aquela pessoa não é bem-vinda no país, né? É uma medida diplomática bem drástica, um sinal de que as relações estão muito deterioradas. Entendi. Tipo, fecharam a porta na cara de Celso Amorim, um cara que, pelo que eu sei, sempre defendeu o diálogo com a Venezuela. Mas me diz uma coisa, qual a raiz dessa tensão toda? Por que a relação entre Brasil e Venezuela chegou a esse ponto? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, né? Analisar o contexto geral. A relação entre Brasil e Venezuela já foi bem diferente, com momentos, inclusive, de bastante colaboração e proximidade, principalmente durante os governos Lula e Chávez. Verdade. Lembro que o Brasil investiu bastante na Venezuela e os dois países tinham vários projetos conjuntos em diversas áreas. Exatamente, mas essa lua de mel acabou. Nos últimos anos, principalmente depois da morte do Chávez e a ascensão do Maduro ao poder, a relação começou a se deteriorar. O Brasil passou a criticar o governo Maduro, principalmente dentro do BRICS, que é o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África Sul, defendendo, por exemplo, a necessidade de reformas democráticas na Venezuela. Então quer dizer que essa crise com a Venezuela também causa atrito dentro do BRICS. Sim, sem dúvida. O Brasil busca ter um papel de liderança na região e defende a democracia e os direitos humanos como valores essenciais. Essa postura entra em choque com a situação política na Venezuela e acaba gerando atrito com o governo Maduro e seus aliados. E essa questão da legitimidade da reeleição do Maduro, como isso impacta a relação entre os dois países? O Brasil, assim como outros países da comunidade internacional, não reconheceu a reeleição do Maduro em 2018. Considerando o processo eleitoral ilegítimo, isso naturalmente gerou um grande desgaste na relação com a Venezuela. Puxa, então temos aí um impasse diplomático e tanto. Por um lado, o Brasil quer manter o diálogo e contribuir para a resolução da crise na Venezuela. Mas, por outro, não abre mão de seus princípios democráticos, da defesa dos direitos humanos. É como se estivesse andando numa corda bamba, né? Com certeza, é um desafio enorme para a diplomacia brasileira e ainda tem o impacto da crise na região como um todo que a gente não pode esquecer. Verdade. A crise na Venezuela tem gerado um fluxo migratório intenso para os países vizinhos, inclusive o Brasil, o que também gera preocupações humanitárias e de segurança. Mas antes da gente mergulhar nesse assunto, vou fazer uma pausa para respirar. E já voltamos para desvendar os próximos capítulos dessa novela geopolítica. Essa crise na Venezuela é como uma ferida aberta na América do Sul, impactando a região inteira e, claro, o Brasil. E falando em impacto, você mencionou a questão dos migrantes venezuelanos, né? Que tal a gente se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Sim, com certeza. Afinal, essa crise militar é uma das faces mais dramáticas dessa crise política, né? São milhares de venezuelanos cruzando as fronteiras em busca de refúgio, de comida, de medicamento, uma vida melhor. E o Brasil, como país vizinho e com uma tradição de acolhimento,
acaba recebendo uma parcela significativa desses migrantes. Exatamente. E essa situação coloca o Brasil num dilema, né? Por um lado, a gente tem a questão humanitária, né? A necessidade de acolher essas pessoas que estão fugindo da miséria, da violência. Mas, por outro lado, a gente tem o grande número de imigrantes pressionando os serviços públicos, né? Tipo saúde, educação e também o mercado de trabalho, gerando desafios e, às vezes, até tensões sociais. Sim, eu me lembro de ter visto algumas reportagens sobre abrigos superlotados, dificuldades de acesso ao atendimento médico e até casos de xenofobia, infelizmente. Pois é. É uma situação complexa que exige uma resposta integrada, coordenada, né? Não só do Brasil, mas de toda a comunidade internacional. A gente precisa lembrar que essa crise migratória também impacta outros países da região, né? Como a Colômbia, o Peru, que também recebem um grande número de venezuelanos. É verdade, é como se essa crise estivesse se espalhando como um rastilho de pólvora pela América do Sul. E voltando à questão da diplomacia, você acha que essa crise migratória pode influenciar de alguma forma o papel do Brasil no Acordo de Barbados? Sem dúvida. O Brasil tem defendido a necessidade de uma solução pacífica e negociada para a crise na Venezuela. E o Acordo de Barbados é uma das principais iniciativas nesse sentido. Mas a crise migratória aumenta a pressão sobre o Brasil para encontrar uma solução rápida e eficaz, né? Afinal, o país está sentindo os efeitos dessa crise na pele. A crise migratória coloca o Brasil num lugar delicado, né? Ao mesmo tempo em que precisa lidar com os impactos internos dessa crise, precisa se posicionar no cenário internacional, buscando uma solução diplomática para o problema. Exato. E aí entra a habilidade da diplomacia brasileira, né, de tentar conciliar os interesses do Brasil com a necessidade de uma solução regional para a crise. É como tentar equilibrar vários pratos girando ao mesmo tempo, sem deixar nenhum cair. E falando em pratos girando, você mencionou que a posição do Brasil em relação à Venezuela causa atrito dentro do BRICS, né? Como é que a Rússia e a China, por exemplo, enxergam essa crise? Bom, a Rússia e a China têm uma relação mais próxima com o governo Maduro, né? Inclusive fornecendo apoio financeiro e militar à Venezuela. Eles não veem com bons olhos essa postura do Brasil de criticar o Maduro e defender reformas democráticas no país. Para eles, essa é uma questão interna da Venezuela que deve ser resolvida sem interferência externa. Entendi. Ou seja, dentro do BRICS, o Brasil precisa lidar não só com a crise em si, mas também com as diferentes visões dos seus parceiros sobre a melhor forma de lidar com essa crise. É como se o Brasil estivesse jogando um jogo de xadrez em dois tabuleiros diferentes ao mesmo tempo. É uma boa analogia. E nesse jogo complexo, o Brasil precisa se movimentar com bastante cautela, né? Buscando seus objetivos sem antagonizar seus parceiros, o que exige muita habilidade diplomática. Pelo visto, o Itamaraty está tendo que usar todas as suas cartas nesse jogo geopolítico. Enquanto isso, a crise continua, os venezuelanos continuam sofrendo e a gente aqui no Brasil se pergunta, será que essa história tem um final feliz? Será que essa relação entre Brasil e Venezuela tem salvação? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É difícil prever o futuro, mas uma coisa é certa. A solução para essa crise passa pelo diálogo, pela negociação, pela busca de um entendimento entre as partes envolvidas. E enquanto esse entendimento não chega, a gente segue acompanhando os desdobramentos dessa crise aqui no Deep Dive, tentando desvendar os meandros dessa trama geopolítica que parece não ter fim. E você que está nos acompanhando nessa jornada, o que acha de tudo isso? É tanta informação, tanta peça nesse xadrez geopolítico que às vezes a gente se perde nos detalhes, né? Mas acho que é importante a gente voltar lá no início dessa escalada de tensão. Naquela polêmica do post da polícia venezuelana. Aquilo foi um vacilo, uma estratégia calculada. Ou simplesmente a Venezuela mostrando as garras. Olha, analisar as intenções por trás de um ato diplomático é sempre complicado, né? Mas, no mínimo, a gente pode dizer que aquele post foi um erro estratégico da Venezuela. Usar a imagem do presidente de outro país, ainda mais com uma frase que soa como ameaça, é pedir para criar um problema diplomático. A repercussão aqui no Brasil foi péssima, né? Deu a entender que a Venezuela estava partindo para cima, ameaçando o Brasil abertamente. Exatamente. E isso só serviu para aumentar a desconfiança, a animosidade entre os dois países. E, claro, dificultar o caminho para o diálogo. Afinal, como é que você senta para negociar com alguém que te ameaça publicamente? Verdade, faz sentido. E a resposta do Brasil com aquela nota oficial do Itamaraty, você acha que foi na medida certa? Ou será que o Brasil acabou também contribuindo para aumentar a tensão? Na minha visão, a nota do Itamaraty foi uma resposta firme, mas equilibrada. O Brasil deixou claro que não aceita esse tipo de provocação, que exige respeito. Mas, ao mesmo tempo, reafirmou o compromisso com o diálogo, com a busca por uma solução pacífica para a crise. É como se o Brasil tivesse dito, olha, a gente quer resolver as coisas conversando. Mas não vamos abaixar a cabeça para ninguém. Exatamente. Diplomacia é a arte do diálogo, mas também da firmeza, de defender os seus interesses sem abrir mão dos seus princípios. E, nesse caso, o Brasil deixou claro que não vai tolerar ameaças e intimidações. E como é que essa crise toda impacta o dia a dia das pessoas, tanto no Brasil quanto na Venezuela?
A gente fica aqui discutindo geopolítica, mas e quem está lá na ponta, sentindo na pele os efeitos dessa crise? Bom, a gente já falou da questão dos migrantes venezuelanos no Brasil, né, que enfrentam vários desafios para se integrar na nossa sociedade. Mas a crise também afeta a economia dos dois países. O comércio bilateral diminuiu bastante nos últimos anos. Empresas brasileiras que investiram na Venezuela tiveram prejuízo. E a cooperação em áreas como energia e infraestrutura está praticamente paralisada. Ou seja, essa crise não é só um problema diplomático, né? É um problema real, com consequências reais para a vida das pessoas. E será que existe alguma luz no fim do túnel? Será que Brasil e Venezuela vão conseguir superar essa crise? Retomar uma relação mais harmoniosa? A história mostra que as relações internacionais são cíclicas, né? Momentos de tensão e aproximação se alternam ao longo do tempo. É possível que, no futuro, Brasil e Venezuela encontrem um novo ponto de equilíbrio. Uma forma de convivência pacífica mutuamente benéfica. Tomara. Mas para que isso aconteça, o que precisa mudar? Quais são os principais obstáculos? Primeiro, precisa haver vontade política dos dois lados. Um desejo real de superar as divergências, de reconstruir a confiança. Segundo, a Venezuela precisa dar passos em direção à democracia, ao respeito aos direitos humanos. Criar um ambiente político mais propício ao diálogo e à cooperação. E, por fim, a comunidade internacional, incluindo o Brasil, precisa continuar buscando uma solução pacífica e negociada para a crise, sem impor soluções, sem interferir nos assuntos internos da Venezuela. Pelo visto, o caminho para a reconciliação é longo e difícil. Mas, como diz o ditado, a esperança é a última que morre. E a gente aqui no Deep Dive vai continuar acompanhando essa história de perto, né? Trazendo para você as informações mais relevantes, as análises mais aprofundadas sobre essa relação, digamos, complexa entre Brasil e Venezuela. Com certeza. E convidamos você, nosso ouvinte, a continuar refletindo sobre essa questão. Buscar informações, formar a sua própria opinião. Afinal, a política internacional não é um jogo de espectadores, é um jogo que nos afeta a todos. E quanto mais informados a gente tiver, melhor equipados estaremos para participar desse debate, para contribuir para a construção de um mundo mais justo, mais pacífico. É isso aí. Por hoje é só, pessoal. Esperamos que esse mergulho tenha ajudado vocês a entenderem melhor essa crise diplomática. E, claro, a refletir sobre os seus impactos e as possíveis soluções. Fiquem ligados nos próximos episódios do Deep Dive, porque a gente sempre tem um novo assunto, um assunto fascinante para desvendar. Até a próxima!